Muito bem, vamos continuar o nosso módulo Obrigação Tributária. Agora, na sua parte 4, nós estamos olhando as hipóteses de responsabilidade de terceiros. Vimos a responsabilidade solidária do artigo 134 do Código Tributário Nacional e agora vamos olhar as responsabilidades por infração, que estão nos artigos 135 até 138 do CTN. Então, vamos lá. Responsabilidade por infração. De acordo com o artigo 135, são pessoalmente responsáveis, olha o tipo de responsabilidade. Na responsabilidade de terceiros que nós vimos no final da parte anterior, a responsabilidade era solidária dos pais pelos tributos devidos pelos seus filhos menores, tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados e por aí afora. Agora não. Agora a responsabilidade é pessoal, ou seja, a responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, etc, etc. E aí vem as pessoas referidas no artigo anterior, que é o artigo que nós estudamos de responsabilidade solidária. Os pais, tutores, curadores, administradores de bens, os síndicos comissários, que são os atuais administradores judiciais, o inventariante, os sócios, no caso de sociedade de pessoas de liquidação, todas aquelas pessoas que nós vimos como solidariamente responsáveis nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis do artigo 134, se porventura vierem a praticar uma infração tributária, terão agora sim a responsabilidade pessoal. Ok? Os administradores de bens, nós vimos no inciso 3 do artigo 134 anterior, da responsabilidade solidária, eles são solidariamente responsáveis com o proprietário dos bens nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Mas vamos imaginar que eu vou viajar para o exterior, vou passar 2 anos no exterior e deixei os meus bens para serem administrados por um administrador de bens, com uma cláusula contratual na qual esse administrador de bens está proibido de alienar os meus bens. Mas, ferindo o contrato, praticando uma infração, portanto, ele aliena os meus bens e cria com isso uma obrigação tributária para mim, que sou o contribuinte. Então, neste caso, por ter cometido a infração, a responsabilidade deixa de ser solidária entre eu e ele responde pessoalmente. Estão aqui citadas as pessoas referidas no artigo anterior, todas elas. Depois, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica ou de direito privado. Ok? Pessoas jurídicas de direito privado. Então, na verdade, sempre que essas pessoas, através de uma infração, vierem a criar uma responsabilidade, uma obrigação tributária para os respectivos contribuintes, a responsabilidade deixa de ser solidária para ser pessoal. E nesses casos, mesmo que não existisse responsabilidade solidária dos mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que não houvesse responsabilidade solidária antes, não estão previstos no artigo 134, mas se agirem através de uma infração e criarem obrigação, passam a ter responsabilidade pessoal. Muito bem. Então, a grande característica da responsabilidade por infração é que ela deixa de ser solidária para ser pessoal. Mas tem um detalhe importante. Há uma jurisprudência um pouco vasta com relação a esse artigo 135, porque até que ponto essa responsabilidade passa a ser pessoal? Porque o texto, eu vou colocar aqui o texto do caput, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
né? Então, a coisa não é muito bem definida. Há um arcabouço jurisprudencial que nos facilita o entendimento desse artigo 135. Vamos lá. De acordo com o STF, o sócio não responde em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A LTDA, é lógico, a empresa, a característica da empresa da LTDA, da responsabilidade limitada, é exatamente o sócio não responder pelo total da dívida, só responde até a participação do patrimônio na empresa. Pelas obrigações fiscais da sociedade, quando não se lhe impute conduta dolosa ou culposa com violação da lei ou contrato. Então, o STF deixa bem claro aqui o princípio da entidade. A pessoa jurídica não se confunde com o sócio. O sócio, a fazenda pública está cobrando da pessoa jurídica, ela não pode, pelo simples fato do indivíduo ser sócio, redirecionar a execução fiscal para o sócio. Há que se comprovar que esse sócio teve conduta dolosa ou culposa com violação de lei ou contrato. Isso é muito importante. Não pode simplesmente redirecionar a execução para o sócio e fim de papo. Ok? E, na verdade, isso é uma prática da Receita Federal, principalmente. Ela entra com a ação de execução fiscal contra a empresa e imediatamente entra contra o sócio também, como se ele já fosse responsável, independente de ter comprovação de que ele teve conduta dolosa ou culposa com violação de lei ou contrato. Certo? Muito bem. Uma outra posição, STJ, súmula 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Nós vamos ver um arcabouço volumoso aqui, jurisprudencial, com relação a isso. Então, a súmula 430 é muito clara. O simples fato de uma empresa não pagar não quer dizer que o sócio possa ser cobrado. Não há, por esse fato só, responsabilidade do sócio no pagamento do tributo. Ok? É aquela mesma história que determinou o STF. Há que se provar a conduta dolosa ou culposa com infração de lei, estatuto, contrato. Muito bem. A solidariedade do sócio pela dívida da sociedade, de acordo com o STJ, só se manifesta quando comprovado que no exercício de sua administração praticou os atos elencados na forma do artigo 135 do CTN. Vamos lá dar uma volta para o artigo 135 para a gente reforçar. Pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Há necessidade da comprovação desse fato. E continua dizendo, do CTN, não se pode, pois, atribuir tal responsabilidade substitutiva quando sequer estava investido das funções diretivas da sociedade. Portanto, se o sócio sequer era administrador, sequer tinha gerência na sociedade, o simples fato dele ser sócio não faz com que possa ser direcionada a execução fiscal para ele. Certo? Isso é muito importante. Na verdade, com essa prática da Receita Federal de redirecionar a execução fiscal para o sócio rapidamente, assim, às vezes até simultaneamente com a da empresa, faz com que muitos sócios que não têm muitos conhecimentos acabam ou pagando, ou têm bens penhorados, etc. Então, há que se tomar muito cuidado com relação a isso. E existe uma ação, porque quando há execução fiscal, o contribuinte é citado num processo de execução fiscal, ele tem duas possibilidades só. Em 5 dias, ou paga ou oferece um bem à penhora para poder discutir a dívida. Caso contrário, ele não pode discutir a dívida baseado na Lei 6.830 de 80. No entanto, hoje a jurisprudência já aceita a exceção de pré-executividade. É uma forma de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui
para convidar vocês aí para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe, gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de auditor fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco, pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado no concurso Cefaz Bahia aqui na Lá Concurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60. Você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje, se Deus quiser, o concurso aí vai ser publicado, foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso do conteúdo do pós-edital, você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da Lá Concurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos aí a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais, né? E com isso, nós já temos no site publicado da Lá concurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos 5 cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na Lá Concurso, tá certo? Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal. Ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos. Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.